Tanto que o Bolsonaro falou em viés ideológico e criticou a esquerda, que o bolsonarismo virou o maior viés ideológico da história da política, se tornou uma religião onde ele se acha o Deus e seus seguidores são fanáticos, como se seguissem um salvador da pátria, um Messias, um enviado, um profeta. Inclusive o ministro da Justiça o chamou de profeta. E os astrólogos bolsonaristas, que ganharam projeção e milhares de seguidores, dizendo que eles seriam um cavaleiro branco, que eles fariam um governo excelente, como a Marici Vogue e o Astro Lucas, continuam na mesma toada porque eles ganharam projeção, eles não querem perder seguidores. Eles tiveram um crescimento nas redes sociais, foram compartilhados pelo presidente e eles não vão arredar, mesmo que eles vejam a canoa furada que o bolsonarismo é. E a Marici Vogel tentou dar um migué, dizendo que previu que o Sérgio Moro não iria para o STF, realmente ela falou que achava isso, mas não admitiu que falou que ele seria um sucesso no Ministério da Justiça, que com o retorno de Júpiter ele subiria, cresceria, o que não aconteceu. Também disse que o Lula continuaria preso, e ele não continuou preso e talvez não seja preso de novo. E também disse que o governo Bolsonaro seria um sucesso. A gente viu antes da pandemia o PIBinho do Guedes de 1,1 de crescimento. E não vai ser um sucesso, mesmo que a pandemia passe. A segunda onda, que é a onda econômica, será terrível e ele dificilmente vai terminar o governo. Ela jurou que ele termina o governo, assim como disse com o Temer, porque o Temer não havia clima político realmente, nem necessidade de caçá-lo, e o Centrão o manteve lá. Se o Bolsonaro tivesse o apoio das Forças Armadas e do povo, como ele diz, ele não precisaria fazer acordos escusos com o Centrão. As pesquisas sempre dizem que ele está mantendo a base, mas cada pesquisa ele cai 1,2, 1,2. E de grão em grão, o bolsonarismo vai secando o saco. Ao invés de encher o papo a galinha, ele vai secando o saco. Então, uma hora ele vai cair. Ele tem o Sol em conjunção com Plutão do Brasil, e isso é muito destrutivo para qualquer presidente, qualquer governante, qualquer nação. E isso significa também que o seu governo é um centralizador de renda, ele tenta defender a renda dos ricos e por isso tanta humilhação nesse auxílio emergencial para os pobres, porque ele não quer dar dinheiro à classe social mais baixa. Ele quer que vá trabalhar, ele não liga que morra, ele não tem nenhum sentimento com a população e por isso a Caixa fica massacrando a população brasileira, porque ele tem o signo da morte. Ele é o próprio cavaleiro da destruição da pátria, tanto que ele desfilou no último domingo com bandeiras de Israel e dos Estados Unidos, ou seja, ele sabe que não governa de forma democrática, ele está esticando a corda o tanto que der para ver se a oposição e os políticos partem para cima dele e as Forças Armadas tomam partido, o defende e dá um golpe, tornando um governo de exceção no Brasil. E as configurações astrais, especialmente do mapa da posse, mostram que há esse risco de um governo de exceção, porque a parte sombria do generalato está do lado dele, ele já colocou para isso, tanto para ter as Forças Armadas sob controle, que ele sabia que não conseguiria governar democraticamente, aquelas retóricas de liberar arma, de liberar garimpo, de atacar o meio ambiente, ele está conseguindo em partes, mas não é tudo o que ele queria. Ele quer ditar do jeito que ele quiser, sem consultar o Supremo, sem consultar o Congresso, sem respeitar nada. Foi isso que ele quis deixar claro na última manifestação, que dizia que chegou ao limite e que não iria obedecer mais ninguém. Ele está esticando a corda porque ele sabe que o impeachment vem a caminho. Mas pelas configurações, ao que tudo indica, oposições no seu signo e no mapa da posse, é o que pode acontecer ele renunciar. É provável que talvez as Forças Armadas, ao invés de dar um golpe, de entrar no jogo dele, faça ele renunciar e coloque o Mourão. Isso talvez seja o mais certo e deve acontecer talvez em 2021. A partir de junho, o inferno astral de Bolsonaro começa a se amplificar, ele vai perder força entre as Forças Armadas, ele vai perder mais popularidade e vai se enfraquecer mais ainda. Ele governa igual o Trump. Ele tenta imitar o Trump em tudo. O Trump tem como conselheira uma pastora loira ricaça,
que nada de fé tem ali, mas diz que recebe mensagens de Jesus para passar ao presidente. É assim que eles governam lá. Por isso que ele se aproximou tanto aqui dos evangélicos, achando que o Silas Malafaia, o Valdemiro, ou qualquer um também vai proteger ele espiritualmente e passar mensagens do que é um erro. Além disso, o Trump tem astrólogos que o orientam. Aqui ele tem a Marici Vogel e o Olavo de Carvalho, que a Marici Vogel apostou na vitória do Trump, como muitos astrólogos apostaram, porque lá são dois lados. Os democratas estavam desgastados, além disso, ganharam no voto popular, mas no colegiado, que foi o jogo do Trump, além disso que foi contestado, fez muita maracutaia com a Rússia, que até hoje nunca ficou esclarecido, da mesma forma que aqui se ganhou com fake news, com laranjas e com, enfim, tudo que não foi investigado, porque se nos Estados Unidos não pôde investigar, imagina aqui que o nosso TSE é muito fraco, a justiça eleitoral é fraca, é quase de faz de conta, só caça político fraco. E tudo indica que o Bolsonaro ele vai renunciar, ele não seja caçado, ele tem muito orgulho e as Forças Armadas não vai ter esse tempo todo. Quando sentir a pressão das ruas, quando sentir que vai dar merda, talvez force ele a renunciar e dê algumas imunidades a eles e aos filhos, porque a Polícia Federal e o Ministério Público vai chegar cada vez mais perto, que eles têm um lamaçal na sua história, e o bolsonarismo vai se extinguir. Por maior legião que seja, não é do tamanho que as pesquisas mostram. Essas pesquisas feitas por telefone só pega mais uma parte da elite que tem telefone. A gente viu aí no auxílio emergencial que muita gente nem tinha telefone para fazer o cadastro. Então essas pesquisas não mostram a realidade. O bolsonarismo raiz mesmo é no máximo 13%. Aquelas pessoas que vestem verde e amarelo e que saem às ruas fazendo carreata e tudo mais, no máximo é 13%. Ele não tem 30% que mostram as pesquisas. Os outros 17% aí é de antipetistas que ainda estão confusos e ainda estão achando que é melhor do que o PT e assim por diante, e ainda respondem nas pesquisas essas coisas, especialmente por telefone, mas tudo isso irá mudar. Tudo indica que... E as Forças Armadas sabem que se perder muito tempo, o Mourão vai ter um pequeno espaço e vai perder para a oposição. Então, as pressões vai recair sobre o Bolsonaro a partir de junho, e ele vai se enfraquecer cada vez mais e talvez renuncie em 2021. O Rodrigo Maia, ele tem um mapa muito interessante, deixa eu ver aqui, e ele tem uma missão a cumprir, e no fundo ele sabe disso, mas ele está fazendo esse corpo mole por 3 motivos. O primeiro é por causa das negociações com o Centrão, ele deve muito ao Centrão, ele é do Centrão e ele quer ver no que isso vai dar. Em segundo lugar, ele acha que está muito cedo para tomar uma decisão. Em terceiro lugar, ele acha que o Bolsonaro ainda é forte e não quer bater de frente, quer esperar ele enfraquecer mais um momento. Em algum momento ele vai ter que tomar essa posição. Ele está passando por... Marte está se aproximando do cabeça do dragão na carta natal dele. Além disso, ele está com Netuno na casa 9, que é uma casa de justiça, e tem a superconjunção em Júpiter, Saturno e Plutão na casa 7, que é de aliados, inimigos declarados e tudo mais. E em algum momento ele vai ter que cumprir esse destino. Ele se esquivou, se saiu bem nos impeachments do Temer, que não ocorreram, soube tecer ali para que não acontecesse, mas nesse do Bolsonaro será diferente. Ele terá que tomar uma posição. E assim que ele tomar uma posição, as Forças Armadas também devem pressionar o desfecho da renúncia do Bolsonaro. Se ele seguir em frente e não renunciar, for por tudo ou nada, ele vai ser cassado. E se ele ficar, ele vai ter muitas turbulências, tanto com o Supremo quanto com a Polícia Federal. Essas afrontas à imprensa, ao Supremo e mexendo na Polícia Federal e tudo mais, isso não vai dar em nada bom. E esses generais que o apoiam, que sabe que ele está errado e o apoiam, vão ter efeitos kármicos. Todos os que apoiam o Bolsonaro significa morte. Ele é uma insígnia de coisas sombrias, ele não tem sentimento, ele não tem pena de quem morre, dos familiares de quem morre, de nada, ele não pede desculpa, ele não reza, não, aquelas frases bíblicas que ele usa, tudo é marketing, assim como Hitler usava.
e outros ditadores usavam é só para merchan, esse negócio de Deus acima de todos, isso tudo é balela política, tudo isso é indicação e orientação tanto do Olavo de Carvalho como do Steve Bannon, que disseram que o Trump tinha expurgado ele do governo, é mentira, apenas ele se afastou para não chamar tanta atenção e ficar agindo nos bastidores. Ele orienta tanto o governo Trump como o governo Bolsonaro, e isso, quanto mais ele fica no governo, mais o Brasil vai perder, a economia vai perder, vai ter desemprego, vai ter tudo mais. Os empregos que a Maricivogo previu, mentira, não aconteceu, cresceu 1,1 antes da pandemia, não foi a pandemia que causou essa crise toda, e é um governo centralizador. O mapa da posse, né, mostra a posse de todos os presidentes, sempre um mapa saturnino, porque recai sobre o Saturno do Brasil e acontece com o Sol em Capricórnio, e nesse ano é triplamente saturnino, pelo mapa da posse, porque o Sol estava em conjunção a Saturno, e ainda tem um quarto tripé, porque a regência do ciclo é de Saturno. Então, é um governo fadado ao fracasso e que arrasta o Brasil para o abismo, para o buraco. Quanto mais ele fica no poder, mais o Brasil perde. Esse azar todo de pandemia, veja, Trump extrema-direita, Bolsonaro extrema-direita, Inglaterra extrema-direita querendo o Brexit, Chile extrema-direita, essas energias ruins, pesou o karma coletivo e isso inconsciente, e isso trouxe essas coisas, vão trazer muito mais, vespas, gafanhotos, pragas de todos os tipos, enfim, essa superconjunção ela vai trazendo coisas e vai revelando quem realmente ama o Brasil, quem não ama, quem tem a natureza ruim, quem não tem. Até hoje os negacionistas, falsos religiosos, falsos evangélicos, negando a pandemia, negando o efeito do vírus, dizendo que é morte de outra coisa e estão botando, fake news, dizendo que estão enterrando caixão vazios, enfim, essas pessoas, o bueiro, o esgoto do inconsciente coletivo do Brasil se despertou com Bolsonaro. Ele despertou todas essas sombras e ele faz mal ao Brasil. O signo dele sobre o signo do Brasil forma uma entidade maléfica, maligna, e quanto mais o governo dele durar, mais o Brasil vai perder com isso, não só com a pandemia, mas como com a crise, com o desemprego, com ódio, com violência. Ele faz acelerar o lado violento das pessoas, não só pelas as afirmações, mas pela sua energia como entidade que representa o governo brasileiro.